Opa, como diria o Chorão, lá vem ela, estou de olho nela. E aí, seres, como vocês estão? Espero que bem, pessoas. Deu um lag aqui agora. Mas enfim, vamos continuar a leitura da Bíblia, que agora eu empolguei, né? Já lemos aí 600 páginas. Eu tentei mostrar esse marco, porque nós chegamos nas 600 páginas. Ontem eu tava terminando de ler aquela hora e que eu fiz ali, que a gente entrou no Novo Testamento, e aí eu tava dando uma analisada, a gente já tá com 21 livros publicados. Desses 21 livros aí, 3 deles para ser finalizados, dentre eles a Bíblia. Passamos o ano todo lendo a Bíblia, né? Agora ela já tá quase nos deixando. 751 páginas tem essa aqui, então nós temos mais 251 páginas agora para conhecer a história de Jesus. E é uma pá de leitura, né? Em quase um ano aí a gente conseguiu uma leitura de 20 livros com pouco mais de 100 páginas, alguns eu acho que até mais de 200. É conhecimento, né, galera? E tá tudo aí pra vocês, tá? O acesso aí. Eu peço desculpas pelas eventuais falhas que vocês encontrarão nos livros já gravados e nos livros que se sucederão, porque eu sei que eu não vou fazer tudo certo. Tem muita coisa errada ali dentro, assim, de errinho, de falha, de coisa que eu não tirei, que não cortou, que ficou ali, que a gente, eu nem faço ideia, porque eu não assisto os vídeos de novo. Alguns sim, às vezes, que me dá vontade de revisar alguma coisa, mas não fico assistindo, então não lembro. Mas enfim, vamos continuar aí. Ontem a gente parou no capítulo 12 do Evangelho de São Mateus. Jesus já chegou, já tá começando a curar o povo tá ficando curioso e a galera tá começando a falar do cara. Né? E agora nós vamos entrar no capítulo 13, falar sobre a parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à borda do mar. E vieram para ele muitas gentes, de tal sorte que, entrando a uma barca, sentou e toda a gente estava em pé na ribeira. E lhe falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra, mas saindo o sol se queimou, porque não tinha raiz e secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros a 60 e outros a 30. O que ouvidos de ouvir ouça, o que tem ouvidos de ouvir ouça. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram: Por que razão lhe falas tu por parábolas? Ele, respondendo, lhes disse: Porque a vós outros é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é concedido. Porque ao que tem se lhe dará e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos e não vereis. Nossa, obrigada, Jesus, pela parábola. Vamos continuar aqui. Porque o coração desse povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e eu os sare. Mas por vós, ditosos os vossos olhos pelo que veem, e ditosos os vossos ouvidos pelo que ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos
Desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra, logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém a tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, esse é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra, e entende, e dá fruto. E assim, um dá a 100, e outro a 60, e o outro a 30 por um. Saibamos o que semear e onde semear. Não. Vocês não fazem ideia de como é. Eu vim trazendo meu filho da escola e pedi algumas mais respostas. Eu terminei de ler esse capítulo 12 ontem e eu não tinha lido. Não imaginava que era essa parábola agora, né? Que tá semeado. Já havia ouvido mesmo. Muito legal. Gratidão aí, Jesus. Pediu uma respostinha, cara. Você já começa a dar. Parábola da cisânia. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semente a um homem que semeou boa semente no seu campo. E quando dormiram os homens e veio seu inimigo, e semeou depois cisânia no meio do trigo e foi-se. Tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu também então a cisânia. Chegados os servos do pai de família, lhe disseram: Senhor, porventura não semeaste tu boa semente no teu campo? Pois de onde veio a cisânia? E ele lhes disse: o homem inimigo é que fez isso. E os servos lhe tornaram: queres tu que nós vamos e arranquemos? E respondeu-lhes: não, para que talvez suceda que arrancando a cisânia, arranquei juntamente com ela também o trigo. Deixai crescer a uma e a outra, coisa até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos segadores: colhei primeiramente a cisânia, atai-a em molhos para queimar o trigo, e recolhei o meu celeiro. Parábola do grão de mostarda. Propôs-lhe mais outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu campo, o qual grão é, na verdade, o mais pequeno de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é a maior de todas as plantas, e se faz árvore de sorte que as aves do céu venham fazer ninho nos seus ramos. Parábola do fermento. Disse-lhes ainda outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e esconde em 3 medidas de farinha até que todo ele fica levedado. Todas essas coisas disse Jesus ao povo em parábolas, e eles não lhe falavam sem parábolas, a fim que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta. Aqui diz: abrirei em parábolas a minha boca, farei dela sair com ímpeto as coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, despedidas as gentes, veio à casa. E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola da cisânia do campo. Explicação das parábolas. Ele lhes respondeu, dizendo: o que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente, porém, são os filhos do reino dos céus, e a cisânia são os maus filhos. E o inimigo que a semeou é o diabo, e o tempo da ceifa é o fim do mundo. E os segadores são os anjos, de maneira que assim como é colhida a cisânia e queimada no fogo, assim acontecerá no fim do mundo. Enviará o Filho do Homem os seus anjos, e tirarão do seu reino todos os escândalos e os que obram iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali será o choro e o ranger dos dentes.
Então resplandecerão os justos como o sol no reino de seu Pai, e os que têm ouvido de ouvir ouçam. O tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Quando o homem o acha, o esconde, e pelo gosto que sente de o achar, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Assim mesmo é semelhante o reino dos céus a um homem negociante que busca por boas pérolas. Tendo achado um grande preço, vai vender tudo que tem e a compra. A rede. Finalmente, a rede. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, que todas as castas de peixe escolhem, e depois de estar cheia, atiram os homens para fora, sentados na praia, escolhem os bons para os vasos e deitam fora os maus. Assim será o fim do mundo. Sairão os anjos Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Lançá-los-ão na fornalha do fogo, e ali será o choro e o ranger com os dentes. Tendes vós compreendidos bem tudo isto? Responderam eles, sim. E lhes disse: Por isso, toda escriba instruindo no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira o tesouro de coisas novas e velhas. Jesus é desprezado pelos seus conterrâneos. E depois que acabou de dizer essas parábolas, aconteceu partir Jesus dali. E vindo para a sua pátria, ele os ensinava nas suas sinagogas, de modo que se admiravam e diziam: De onde lhe vem a este uma sabedoria como esta e tais maravilhas? Porventura não é este o filho do carpinteiro? Não se chamava sua mãe Maria, seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Suas irmãs não vivem elas todas entre nós? De onde vem logo a este todas essas coisas? E dele tomavam a ocasião para se escandalizarem. Mas Jesus lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade dos seus naturais. Nem Jesus foi reconhecido na sua própria terra. Martírio do Batista. Naquele tempo. Então vamos lá. Voltando aqui. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que toda a casta de peixe colhe. E depois de estar cheia, tiram os homens para fora, sentados na praia, escolhem os bons, os vasos e deitam fora os maus. Eu já li essa passagem. Porque aí depois vem aqui que Jesus é desprezado. Nossa, perdão, gente, vamos lá pra frente. É porque eu parei pra fazer um raciocínio aqui. Martírio do Batista. Um dia a gente vai gravar ao vivo, porque aí fica melhor, né? Mas é porque o YouTube ainda não deixa. YouTube, me libera! Libera pra fazer ao vivo! Naquele tempo, Martírio do Batista, capítulo 14. Ai, gente, só chegar um pouco pra trás, né? Porque a Bíblia tá quase caindo. Naquele tempo, Herodes, tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João Batista. E ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso abram nele tantos milagres. Porque Herodes tinha feito prender a João e ligar com cadeias. Assim, meteu o pé no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão. Porque João lhe dizia: Não te é lícito tê-la por mulher. E querendo matá-lo, temia ao povo, porque o reputavam como um profeta.
Mas no dia em que Herodes fazia anos, bailou a filha de Herodíades diante de todos e agradou a Herodes, por onde ele prometeu com juramento que lhe daria tudo o que lhe pedisse. Mas ela, prevenida por sua mãe, dá-me, disse aqui em outro prato, a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu, mas pelo juramento e pelos que estavam com ele à mesa, lhe a mandou dar, e deu ordem para que fossem degolar João no cárcere. E foi trazida sua cabeça num prato e dada à moça, e ela a levou à sua mãe. Chegando os seus discípulos, levaram seu corpo e o sepultaram, e foram dar a notícia a Jesus. Primeira multiplicação dos pães. Quando Jesus a ouviu, se retirou dali em uma barca a um lugar deserto. Tendo ouvido isto, as gentes foram saindo das cidades ao pé do seu seguimento. E ao saltar em terra, viu Jesus uma grande multidão de gente, e teve deles compaixão, e curou seus enfermos. E vindo à tarde, se chegaram ele aos seus discípulos, dizendo: Deserto é este lugar, e a hora é já passada. Deixa ir essa gente, para que, passadas as aldeias, compre de comer. E Jesus lhe disse: Não tem necessidade de se ir. Dai-lhe vós outro de comer. E responderam-lhe: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus lhes disse: Trazei-mos para cá. Tendo mandado a gente que recostasse sobre o feno, tomando 5 pães e 2 peixes, com os olhos no céu, abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos e ao povo. Comeram todos e se saciaram. Levantaram do que sobrejou 12 cestos cheios daquele alimento. E o número dos que comeram foi de 5.000 homens, sem falar em mulheres e meninos. Jesus caminha sobre as águas. E obrigou logo Jesus aos seus discípulos a que se embarcassem e que passassem primeiro que ele a outra ribeira do lago, enquanto ele se despedia à gente. E logo que a despediu, subiu só a um monte a orar. E quando veio a noite, achava-se ele só. E a barca no meio do mar era combatida das ondas, porque o vento era contrário. Porém, na 4ª vigília da noite, veio Jesus ter com eles andando sobre o mar. E quando o viram andar sobre o mar, se turbaram, dizendo: É, pois, um fantasma. E de medo começaram a gritar. E logo que a despediu, subiu a um só monte a orar. Quando veio a noite, achava-se ele só, e a barca no meio do mar era combatida das ondas, porque o vento era contrário. Porém, na 4ª vigília da noite, veio Jesus ter com eles andando sobre o mar. E quando o viram andar sobre o mar, se turbaram, dizendo: É, pois, um fantasma. E de medo começaram a gritar. Mas Jesus lhes falou imediatamente, dizendo: Tende confiança, sou eu, não temais. E vindo à tarde, peraí. Abaixo aqui, porque ele tá lendo sobre coisa. Respondendo, Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me que vá onde tu estás por cima das águas. E ele lhe disse: Vem. E descendo Pedro a barca, ia caminhando sobre a água para chegar a Jesus. Vendo, porém, que o vento era rígido, temeu. Quando se ia submergindo, gritou dizendo: Senhor, me põe a salvo. E no mesmo ponto, Jesus, estendendo a mão, tomou por ela e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E depois que subiram à barca, cessou o vento. Então vieram os que estavam na barca e o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és filho de Deus. E Pedro. Nós somos muito Pedro às vezes, né? Tende confiança, sou eu, não tem mais. E ele teve medo. No mesmo ponto, Jesus, estendendo a mão, tomou por ela e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Depois subiram à barca e cessou o vento. Então vieram os que estavam na barca e o adoraram, dizendo que verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Milagre em Genesar.
Tendo passado a outra banda, vieram para a terra de Genesar. Depois de terem reconhecido os naturais daquele lugar, mandaram por todo aquele país circunvizinho e lhe apresentaram todos quantos pareciam algum mal. E lhe rogavam que o deixasse tocar a orla do seu vestido, e todos os que o tocaram ficaram sãos. A tradição dos antigos. Capítulo 15. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que violam teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as suas mãos quando comem pão. E ele, respondendo, lhes disse: Vós também, por que transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e o que amaldiçoar ao seu pai ou a sua mãe morra de morte. Porém, vós outros dizei: Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe toda oferta que eu faça a Deus, te aproveitará a ti, pois é certo que tal não honrará seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feitos vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías quando diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamado a si turbas, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é que entra pela boca o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, aos seus discípulos, vou repetir esse versículo 11. Capítulo 15, Evangelho de São Mateus. Não é o que entra pela boca que faz imundo o homem, mas o que sai da boca que faz imundo o homem. Nossa, vou até anotar isso aqui no dia de hoje, na minha agenda, tá? Não vou nem pausar. Vou colocar aqui que hoje é sexta. Gente, é assim mesmo que vai rolar. E na hora que o YouTube liberar pra eu fazer os vídeos ao vivo, vai ser assim. Então, eu vou fazer assim, né? Eu peço desculpa de novo pelos vídeos passados, mas vamos lá. Vou colocar aqui. Ó, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 11. Não é o que entra na boca, peraí, de novo. Não é o que entra pela boca as palavras são dele, gente. Eu não tô de olho. Ai, gente. Tô rindo aqui que o mentor meu escreveu uma frase bonitinha esse dia, parafraseando ele mesmo. Eu tava, ó, juro, gente, eu tava escrevendo na hora que eu comecei a ver, mas não é possível que ele vai fazer isso. E ele fez. Vambora, vamos voltar aqui no que interessa, né? Passamos o versículo 11, né? Então, chegados-se a ele e seus discípulos, lhe disseram: Sabes que os fariseus, depois que ouviram o que dissestes, ficaram escandalizados? Mas ele respondendo lhes disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. Cegos são os condutores de cegos, e se um cego guia outro cego, ambos vão cair no barranco. E respondendo, Pedro lhe disse: Explica-nos essa parábola. E respondeu Jesus: Também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não compreendereis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois no lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca
As coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos e os falsos testemunhos, e as blasfêmias. Então essas coisas são as que fizeram imundo o homem. Comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Meu Deus, que ensinamento. Versículo 11, aí agora a gente tem esse aqui, ó. Aí ele explica lá no 17, tá? Que Jesus é um cara tão foda, mas tão foda. Oh, cara, meu Deus. Tenho que pedir perdão pelos meus pecados todos os dias, porque o cara que é o cara morreu pra salvar eu. Aí, ó, tá vendo? Eu falei errado também, gente. Nós falamos certinho, mas nós também conversamos no informal. Meu Deus, ó. Aí depois, ele quis dizer o seguinte. O capítulo inteiro, 15, tá? Do versículo 1 ao 20, se vocês querem saber. Eu vou anotar isso aqui, porque é perfeito. Perfeito. Não é o que você fala, não é o que você come, é o que você solta, é o que você devolve. As palavras que você diz, essas que saem do coração, o que entra não tá no seu coração. Meu Deus! Que loucura! Vamos lá. A Cananeia. Vai mudar muito jeito o ritmo daqui, igual a partir de agora. Ai, meu Deus. E tá aqui todo satisfeito de estar ouvindo as palavras dele. Versículo 21, né, da Cananeia. Tendo saído daquele lugar, retirou-se Jesus para as partes de Tiro e de Sidônia. Eis que uma mulher cananeia que tinha saído daqueles confins gritou, dizendo-lhe, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que está minha filha miseravelmente atormentada do demônio. Mas ele não lhe respondeu a palavra. E chegando seus discípulos lhe pediam, dizendo, despe-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo-lhe lhes disse, eu não fui enviado senão as ovelhas que pereceram na casa de Israel. Mas ela veio e o adorou, dizendo, Senhor, valei-me. Ele respondendo lhe disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. Ela replicou, assim é, Senhor, mas também cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então, respondendo Jesus, lhes disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora ficou sã a sua filha. Segunda multiplicação dos pães. E tendo Jesus saído dali, veio ao longo do mar de Galileia, subindo a um monte, se assentou ali. E então concorreu a ele uma grande multidão de povo, trazida consigo mudos, cegos, coxos, enfermos e outros muitos. Lançaram-se a seus pés e ele os sarou, de sorte que se admiravam as gentes, vendo falar dos mundos, andar os coxos e ver os cegos, e engrandeciam por isso ao Deus de Israel. Mas Jesus, chamando aos seus discípulos, disse, tendo compaixão dessas gentes, porque há já 3 dias que perseveram comigo, não tenho que comer, e não quero despedi-los em jejum, porque não desfaleçam no caminho. Os discípulos lhes disseram, como poderemos nós, pois, achar neste deserto tantos pães, que fartemos tão grande multidão de gente? E Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes vós? Eles lhes responderam, 7 e uns poucos de peixinhos. Mandou ele então a gente que se recostasse sobre a terra. Tomando os 7 pães e os peixes e dando graças, os partiu e deu aos seus discípulos. E os discípulos os deram ao povo. Comeram todos e se fartaram. E dos fragmentos que sobrejaram, levantaram 7 alcovas cheias. E os que comeram foram 4.000 homens. Foram meninos e mulheres. E despedida a gente encontrou Jesus em uma barca e passou os limites de Magedã. O fermento dos fariseus e dos saduceus.
Capítulo 16. Então se chegaram a Jesus os fariseus e os saduceus para o tentarem. Pediram-lhe que se fizesse ver algum prodígio do céu. Mas ele, respondendo, lhes disse: Vós, quando vai chegando a noite, dizeis, haverá tempo sereno, porque está o céu rubicundo. O que é isso? Será? Vamos ver? Esse eu não sei o que é. Vamos pesquisar aqui. Rubicundo. Rubicundo. É rubicundo. Rubicundo, não escrevi errado. É um adjetivo usado para descrever cabelos ou pelos que puxam para cor avermelhada. Ah, tá. Ah, céu rubicundo. Que legal! Aprendemos uma palavra. É porque antes, gente, o que rolava aqui? Eu ia lendo e eu ia tendo algumas dúvidas, então eu parava e tirava a dúvida pra mim. Então, a partir de agora, como eu tô aqui do notebook, eu vou tirar a dúvida pra mim e pra vocês, tá? Então, se pra trás tiver alguma coisa, se alguém ler e ver que vocês querem que eu tire, que eu sane essa dúvida, porque eu não me lembro mais o que foi que eu não entendi na época e que eu pausava, e aí vocês perguntem aí, eu dou um jeito de procurar e colocar pra vocês, se vocês quiserem entender melhor. Se não acharem entendimento aí também no dicionário aí, se não procurarem outros meios, tá bom? Eu vou começar a deixar nesse formato sempre, porque dessa maneira, né, me deixa mais em contato com vocês. E eu, como eu disse, eu quero começar esse trem desse ao vivo. Até vou olhar hoje se o já deixa eu fazer, que às vezes eu começo. Sei que tem poucas visualizações, mas aí vai ficando gravado, como se eu tivesse feito ao vivo, né? Então, a partir de hoje vai ser assim. Vamos lá. Voltando, céu rubicundo. E quando é de manhã, hoje haverá tormenta, porque o céu mostra um avermelhado triste. Sabeis logo conhecer que coisa prognóstica o aspecto do céu, e não podeis conhecer os sinais dos tempos? Esta geração perversa adúltera pede um prodígio, e não se lhe dará outro prodígio senão o prodígio do profeta Jonas. E deixando-os ali se retirou. Ora, seus discípulos, tendo passado à banda da além estreito, esqueceu-lhes de trazer o pão. Jesus lhes disse: Vede e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas eles discorriam lá entre si, dizendo: É que não trouxemos pão. E entendendo-os Jesus, disse-lhes: Homens de pouca fé, por que estáis considerando lá convosco que não tendes pães? Que não tendes pão? Ainda não compreendeis nem vos lembrais dos 5 pães para 5 mil homens? E quantos foram os cestos que tomastes? Nem dos 7 pães para 4 mil homens? E quantas alcofas recolhestes? Porque não compreendeis, não é pelo pão que eu vos disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não havia dito que se guardassem do fermento dos pães, senão da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Nossa! Entendimento aqui foi particular. E alguns eu não gosto deles, não explico mesmo. Confissão de Pedro. E veio Jesus para as partes da Cesareia de Felipe, e fez os seus discípulos essa pergunta, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que João Batista, mas outros que Elias, e outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse:
Bem-aventurado é Simão, filho de João, porque não foi a carne e sangue quem te o revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, quem és tu, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus. Tudo que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. E então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus Cristo. É lindo demais, gente. Pensa, o cara não queria nem que soubessem que era ele. Isso aí é uma prova grande uma prova da grandeza. Primeiro anúncio da paixão. Desde então, começou Jesus a declarar a seus discípulos que convinha ir ele a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos escribas e dos príncipes do sacerdote, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E tomando-o Pedro parte, começou a increpá-lo, dizendo: Deus tal não permita, Senhor, não sucederá isso contigo. Ele, voltando-se para Pedro, disse: Tira-te diante de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não tem gostos das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. A abnegação cristã. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum quer vir após de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, e siga-me, porque o que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á, e o que perder a sua alma por mim, achá-la-á. Porque do que proveita ao homem ganhar todo mundo se vier a perder a sua alma? Ou que comutação fará o homem para recobrar a sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um a paga segundo as suas obras. Em verdade vos afirmo que, dos que aqui estão, há alguns que não hão de gostar da morte, antes que vejam vir o Filho do Homem na glória de seu reino. Transfiguração, capítulo 17. E 6 dias depois da toma de Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, ele os leva à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. O seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras se fizeram brancas como a neve. E eles lhe apareceram, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E começando a falar, Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é que nós estejamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda falando, eis aqui uma lúdica nuvem que os cobriu. E eis que saiu uma voz da nuvem que dizia: Este é aquele meu querido filho, em quem tenho posto toda a minha complacência. Ouvi-o. E ouvindo isto, os discípulos caíram de bruço e tiveram grande medo. Então é normal sentir medo de muita luz também. Porém Jesus se chegou a eles e tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Eles então, levantando seus olhos, não viram mais do que não somente a Jesus. E quando eles desciam do monte, lhe pôs Jesus preceito, dizendo: Não digais a pessoa alguma o que viste, enquanto o Filho do Homem não ressurgir dos mortos. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois por que dizem os escribas que lhe importava vir a Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir, e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e a eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram.
assim também o Filho do Homem há de perecer às suas mãos. E então conhecerão os discípulos que de João Batista é que eles lhes falaram. O lunático, depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos diante dele, dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tendo apresentado a seus discípulos, eles não o puderam curar. E respondendo, Jesus disse: O geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus ameaçou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. E então chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se lança fora, senão a força de oração e jejum. Segundo anúncio da paixão. E achando-se eles juntos em Galiléia, vamos voltar aqui. O Filho do Homem será entregue à mão dos... Segundo o anúncio da paixão. E achando-se eles juntos em Galiléia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e estes lhe darão a morte, e ressuscitará ao terceiro dia. E eles se entristeceram ao extremo. E tendo vindo para Cafarnaum, chegaram-se a Pedro os que cobravam o tributo das suas dracmas, e lhe disseram: Vosso mestre não paga as suas dracmas? Jesus paga o tributo do templo. E ele lhes respondeu: Paga. E depois entrou em casa, Jesus o preveniu, dizendo: Que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o tributo ou censo? De seus filhos ou estranhos? E Pedro lhes respondeu: Dos estranhos. Disse-lhe Jesus: Logo são isentos os filhos, mas para que os não escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol, e o primeiro peixe que subir, toma-o. Abrindo-lhe a boca, acharás dentro um estáter. Tira-o e dá-lhe por mim e por ti. Estáter. Moeda antiga. O maior no reino dos céus. Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos, dizendo: Quem julgas tu que é maior no reino dos céus? E chamando Jesus ao menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes com meninos, não haveis de entrar no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se fizer pequeno, como este menino, esse será maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome, um menino tal como este, a mim é que recebe. Capítulo 18, eu vou ler de novo. Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos, dizendo: Quem julgas tu que é maior no reino dos céus? E chamando Jesus ao menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo que se vos não converterdes e não vos fizerdes como meninos, não haveis de entrar no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome, um menino tal como este, a mim é que recebe. Escândalo. O que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim,
Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem, porque vem o escândalo. Por quem vem o escândalo? Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. É melhor entrar na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Se o seu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo 2, e ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos nos céus incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está nos céus. Eu acho que eu consegui entender essa passagem aqui de uma forma bem interessante. Não sei se seria isso. Mas aqui eu sinto que ele fala sobre quem tem o entendimento humilhar quem não tem, ao invés de ensinar, orientar e proteger. E que se em alguma das encarnações você já houver passado por isso, é melhor que se espie do que voltar com os 2 e não conseguir pagar. Não é uma paga, né? É um equilíbrio, né? Eu acho que tudo nessa vida tem uma explicação. Se eu estiver um pouco certa, acho que é isso. Se não, nós vamos saber depois, né? Porque o certo e o errado tem que ser. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos nos céus incessantemente estão vendo a face do meu Pai que está nos céus. Ovelha desgarrada, porque o Filho do Homem veio ao salvar. Antes de entrar nessa passagem eu vou falar. Eu tenho falado muito sobre santidade, não ser perfeição e sim redenção. Ovelha desgarrada, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Ele não veio salvar ninguém que é perfeito. E a gente continua julgando as pessoas que erram. Que vos parece? Se tiver alguém com 100 ovelhas e se desgarrar uma delas, porventura não deixa as 99 nos montes e vai buscar aquela que se extraviou? E se acontecer achá-la, digo-vos em verdade que maior contentamento recebe ele por esta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que pereça um desses pequeninos. Ele vai buscar todo mundo. Ele vai atrás de todo mundo. Jesus e Deus, eles estão ajudando a todo mundo. Então, se nós queremos chegar perto de Deus, nós temos que ajudar os menores que nós. Isso significa, sim, não é se colocar em posição arrogante de ser mais que ninguém. Mas se você tem a consciência de que você já é consciente, se você tem a ciência, né? Se você tem consciência, se você está à consciência, estou falando dessa maneira pra gente bem pegar. Então, se você está com a ciência de que você tem algum entendimento, quando você olha para uma pessoa que você tem a ciência de que ela é inconsciente, você tem a necessidade de, no mínimo, ajudar. E o que é ajudar? É pegar, tomar no colo e fazer por ela? Não. Às vezes é simplesmente deixar que o ciclo se cumpra, que a jornada se aconteça. Às vezes até nem intrometer é ajudar. Então a gente tem que ponderar e olhar tudo sempre. Nossa, gente, que legal, o Novo Testamento. Correção fraterna. Portanto, se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Mas se não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que por a boca de 2 ou 3 testemunhas fique tudo confirmado. E se não os ouvir, dize-o à igreja. E se não ouvir a igreja, tendo por um gentil ou publicano. Em verdade vos digo, tudo que vós ligardes sobre a terra será ligado também no céu, e tudo que vós desatardes sobre a terra será desatado também no céu. Ou seja, gente, a gente tem que pensar que nada aqui vai pra lá. Só nós mesmo.
Ainda vos digo mais, que se 2 de vós unirem entre si sobre a terra, seja qual for a coisa que eles pedirem ao meu Pai que está nos céus, lhe fará. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí eu estou no meio deles. Perdão das injúrias. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Por isso o reino dos céus é comparado a um homem rei que quis tomar conta aos seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-lhes um que lhes devia 10.000 talentos. E como não tivesse com o que pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, a sua mulher e a seus filhos, e tudo o que tinha para ficar pago a dívida. Porém tal servo, lançando-se-lhe aos pés, lhe fazia essa súplica, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. E então o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um dos seus companheiros, que lhe deviam com 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão o afogava, dizendo: Paga-me o que me deves. E o companheiro, lançando-se aos pés, rogava, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém ele não quis, mas retirou e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no tão fortemente e foram dar parte do seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então chamou seu senhor e lhe disse: Servo mau, eu perdoei-te a dívida toda, porque me viste rogar para isso. Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos há de fazer meu Pai Celestial, se não perdoares do íntimo de vossos corações a cada um seu irmão. É um equilíbrio, gente. Perdoa, será perdoado. Ministério de Jesus na Judéia. Parece que tem alguma coisa que chega meu trem pra frente, que saco. Ministério de Jesus na Judéia. Meu trem é meu notebook. É que em Minas é tudo trem. A caminho da Judéia. 19. E aconteceu que, tendo Jesus acabado estes discursos, partiu de Galiléia e veio para os confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou ali enfermos. Indissolubilidade do matrimônio e celibato. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o, dizendo: Porventura, lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer coisa? E lhe respondendo, eles disse: Não tendes lido quem criou o homem desde o princípio, fê-los macho e fêmea? E disse: Por isso, deixará o homem pai e mãe, ajuntar-se-á com sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: Pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher, carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: Porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos, pois, declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não é por causa de adultério e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que outro repudiou, comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se tal é a condição de um homem a respeito de sua mulher, não convém casar-se. Ao que ele respondeu: Nem todos são capazes desta resolução, mas somente aqueles a quem isto foi dado. Porque há uns castrados que nasceram assim do ventre de sua mãe, e há outros castrados a quem outros homens fizeram tais, e há outros castrados a que a si mesmos se castraram por amor do reino dos céus. O que é capaz de compreender isto, compreendam. O jovem rico. E eis que, chegando-se a ele lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu:
Por que me pergunta tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? E Jesus lhe disse, não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse, eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. Que é o que me falta ainda? Jesus lhe respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo, que a um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus. Ora, os discípulos, ouvidas essas palavras, conceberam um grande espanto, dizendo, quem poderá logo salvar-se? Porém Jesus, olhando para eles, disse, aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Prêmios dos que tudo deixam por Cristo. E então, respondendo Pedro, lhe disse, eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Que galardão, pois, será o nosso? E Jesus lhes disse, em verdade vos afirmo que vós, quando no dia da regeneração estiver o Filho do Homem sentado no trono da sua glória, vós, torno a dizer, que me seguistes, também estarei sentado sobre 12 tronos, e julgarei 12 tribos de Israel. E todo o que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Porém, muitos primeiros virão a ser os últimos, e muitos últimos virão a ser os primeiros. Desculpa, gente, só um minutinho. Esse aqui não dá não pra... Pessoas... Tem umas coisas que não dá pra poder gravar ainda, mas eu acredito que a hora que o negócio for pra gravar em tempo real, aí não vai ter como. Eu tenho que disfarçar, ou eu tenho que pensar que quebra na minha cabeça. Mas então a gente vai deixar fluir. Mas assim, algumas coisas eu acho que ainda não tô preparada pra deixar ninguém ver. Porque eu falo muito. Eu me comunico muito, assim, pela fala. Então, às vezes, se comunicam muito comigo pela fala. Então, eu preciso, às vezes, pausar por isso. Porque tem certas coisas que eu acho que não é legal, porque são assim, né, gente? Tudo que a gente recebe, a gente tem que absorver, né? Desculpem. Então, assim, vou explicando o porquê das paradas, vou explicando as coisas, porque quando começar a fazer isso tudo sem parar, a gente não vai ter como segurar, né? Que for feito ao vivo. Por isso que eu quero fazer ao vivo, porque hoje ela é gravada. Mas o YouTube não me autoriza, né? Então eu preciso de ajuda aí, o pessoal visualizar, ver, mas vai ser no momento certo que isso vai acontecer também, tá bom? Então, por enquanto, explicando como que acontecem as coisas aqui. Capítulo 20. Os trabalhadores da vinha. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da 3ª hora, viu estarem os outros na praça ociosos, e disse-lhes, ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, portanto, outra vez junto da hora extra, e junto da 9ª, e fez o mesmo. E junto da 11ª, tomou a sair, e achou outros que lá estavam, e lhes disse, por que estás aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. E eles lhes disse, ide vós também para a minha vinha.
Porém, lá no fim da tarde, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo cada um seu dinheiro e chegando também os que tinham ido primeiro, julgavam que haviam de receber mais. Porém, estes também não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes que vieram últimos não trabalharam senão 1 hora, e tu igualaste conosco, que te aturamos o peso do dia e da calma? Porém, ele respondeu a um deles, e dizendo: amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a este último tanto quanto a ti. Visto não me é lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Terceiro anúncio da paixão. Subindo Jesus a Jerusalém, tomou parte dos seus 12 discípulos e disse-lhes: eis aqui vamos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que condenarão à morte. E entregá-lo-ão aos gentios para ser escarnecido e crucificado, mas o terceiro dia ressurgirá. Os filhos de Zebedeu. Então chegou ele, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-os e pedindo alguma coisa. E ele lhes disse: que queres? Respondeu ela: dize que estes meus 2 filhos se assentem no teu reino, um à tua direita e um à tua esquerda. E respondeu Jesus: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: podemos. E lhes disse: é verdade que vós haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha mão direita ou à esquerda, não me pertence a mim dar-vo-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si. E lhes disse: sabeis que os príncipes das gentes dominavam seus vassalos, e que os que são maiores exercitam seu poder sobre eles. Não será assim entre vós e os outros, mas entre vós todo o que quiser ser o maior, esse seja o que vos sirva. E o que entre vós quiser ser o primeiro, esse seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em redenção por muitos. Os cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu a Jesus muita gente. E eis aqui que 2 cegos que estavam sentados junto à estrada e ouviram que Jesus passava, gritaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E repreendia-os a gente que se calasse. Porém, eles cada vez gritavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Então parou Jesus, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? E responderam: Que se nos abram, Senhor, os nossos olhos. E Jesus, compadecido deles, lhes tocou os olhos, e no mesmo instante viram e foram seguindo. Entrado no Messias a Jerusalém. Como eles, pois, se avizinharam a Jerusalém, chegaram a Betfagé, o monte das oliveiras, e enviou então Jesus 2 de seus discípulos, dizendo: Ide a essa aldeia que está defronte de vós, e logo achareis presa uma jumenta e um jumentinho com ela. Desprendei-a, trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor os administre, e logo vou-los deixar trazer. E isso tudo sucedeu para que se cumprisse o que tinha se anunciado pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis aí está o teu rei, que vem a ti cheio de doçura, montado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho do que está debaixo do jugo. E indo os discípulos, fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e cobriram-nos com seus vestidos, e fizeram-no montar em cima. Então, da gente do povo, que era muita, estendiam no caminho seus vestidos, e os outros cortavam ramos de árvores e juncavam com eles as passagens. E tanto as gentes que iam adiante, como as que iam adetrás, gritavam, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, se alterou toda a cidade, dizendo: Que é este? E os povos diziam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré de Galileia.
expulsando os verdilhões do templo. Entrou Jesus no templo de Deus e lançava fora todos os que vendiam e compravam no templo, e pôs por terra as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Escrito está, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E chegaram-se a ele cegos, coxos no templo, e os sarou. E quando os príncipes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas do que ele tinha feito, e os meninos no templo gritando e dizendo: Hosana ao filho de Davi, se indignaram e lhes disseram: Ouves o que dizem estes? E Jesus lhe respondeu: Sim, nunca lestes que da boca dos meninos e dos que mamam tiraste o perfeito louvor? E tendo-os deixado, Jesus para fora da cidade, passando a Betânia, ali ficou. A maldição da figueira. Mas pela manhã, quando voltava para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira junto do caminho, se achou a ela, e não achou senão unicamente folhas, e lhes disse: Nunca, jamais nasça fruto de ti. E no mesmo ponto secou a figueira. E vendo isso, os discípulos se admiraram, dizendo: Como secou para logo? E respondendo, Jesus lhe disse: Na verdade, vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que eu acabo de fazer à figueira, mas ainda se disserdes a este monte: Tira-te e lança-te no mar, assim se fará. E todas as coisas que pedirdes, fazendo oração com fé, haveis de conseguir. Autoridade do Messias. E tendo ido ao templo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, que se chegaram a ele quando estava ensinando, lhe disseram: Com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu esse poder? Respondendo, Jesus lhe disse: Também eu tenho que vos fazer uma pergunta. Se me responderdes a ela, então eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles faziam entre si esse discurso, dizendo: Se nós lhes dissermos que do céu, dir-nos a ele: Por que não crestes nele? E se lhes dissermos que dos homens, tememos as gentes, porque todos tinham a João na conta de um profeta. E respondendo a Jesus disseram: Não o sabemos. Dize-lhes também a ele: Pois nem eu vos digo com que poder faço estas coisas. Quando a gente não acredita no pequeno, a gente quer acreditar porque é grande. Ele não vai contar. Os 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e chegando ao primeiro lhe disse: Filho, vai hoje, trabalha na minha vinha. E respondendo-lhe, ele disse: Não quero. Mas depois de tocado de arrependimento foi. E chegando ao outro, lhe disse do mesmo modo. Respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles: O primeiro. Jesus lhes disse: Na verdade, vos digo que os publicanos e as meretrizes vos levarão a dianteira para o reino de Deus. Porque veio João a vós no caminho da justiça, e não o creste, e os publicanos e as prostitutas o creram. E vós, os outros, vendo isto, nem ainda fizeste penitência depois para o crerdes. Essa passagem é interessante também. Eu tô aqui pensando e raciocinando, porque é nela que ele fala sobre ele ter pedido para o primeiro fazer e ele disse que não. Ele já nem acreditou, né? Que não, ele não é que não acreditou, ele não quero. Mas depois, tocado de arrependimento, foi. Ou seja, ele não acreditou, duvidou, mas depois ele acreditou e foi. E depois o outro, respondendo, disse que ia, mas não foi. Então ele quis dizer o seguinte: qual que fez a vontade do Pai? O primeiro. Por quê?
Publicanos e meretrizes levaram a dianteira para o reino de Deus. Porque veio João a vós no caminho da justiça e não credes, e os publicanos e as prostitutas o creram. E as prostitutas o creram, e vós outros, vendo isso, nem ainda fizeste penitência para depois o credes. Ou seja, não mesmo vendo os milagres, não acreditaram. Mesmo vendo João Batista, não acreditaram. Mas os outros acreditaram. Os vinhateiros homicidas. Ouvi outra parábola. Era um homem, um pai de família, que plantou uma vinha, cercou com uma sebe, e cavando fez nela largar, edificou uma torre, depois arrendou os lavradores e ausentou-se para longe. Estando próximo dos tempos futuros, enviou seus servos aos lavradores para receberem seus frutos. Mas os lavradores, lançando a mão ao servo dele, feriram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: hão de ter respeito ao meu filho. Porém os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e ficaremos senhores da tua herança. E lançando-lhe as mãos, puseram-no fora a vinha e mataram-no. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? E responderam-lhe: aos maus destruirá rigorosamente, e arrendará a sua vinha a outros lavradores que lhe paguem o fruto dos seus tempos devidos. Jesus lhes disse: nunca lestes as Escrituras? A pedra que fora rejeitada pelos que edificavam, esta tornou-se o vértice do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Por isso é que eu vos declaro que tirado vos será o reino de Deus, e será dado a um povo que faça os frutos dele. O que cair sobre esta pedra far-se-á em pedaços, e aquele sobre o que está a pedra cair, sobre esta pedra cair ficará esmagado. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, depois de ouvirem suas parábolas, conheceram que deles é que falava Jesus. Enquanto procuravam prendê-lo, tiveram medo do povo, porque este o tinha na estimação de um profeta. Até a próxima, um beijo.